Olá, sejam bem-vindos ao Catequista Digital. No vídeo de hoje, falaremos sobre a formação do Novo Testamento que os protestantes acham que caiu do céu. Pronto, formatado e até com zíper para fechar melhor. Aqui vamos destruir essa ignorância e mostrar que sem a Santa Igreja Católica, a humanidade jamais teria acesso aos livros sagrados. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like para que mais pessoas possam conhecer e aprender a defender a fé católica dos ataques daqueles que são os que possuem pouco ou nenhum conhecimento teológico. A história da formação do cânon do Novo Testamento é um processo fascinante que se desenrolou ao longo dos primeiros séculos do cristianismo. Inicialmente, não havia uma Bíblia completa como a conhecemos hoje. Após a morte e ressurreição de Jesus, seus ensinamentos foram transmitidos oralmente e os apóstolos e seus seguidores começaram a escrever cartas e relatos para as comunidades cristãs espalhadas por todo o Império Romano. Com o tempo, a Igreja Católica, que estava se formando e se expandindo, percebeu a necessidade de definir quais escritos eram genuinamente inspirados por Deus e, portanto, deveriam ser lidos nas liturgias e usados para o ensino da fé. Isso se tornou crucial por três motivos principais. Várias doutrinas divergentes, muitas vezes baseadas em escritos que não eram de origem apostólica, estavam surgindo. Estabelecer um conjunto de livros oficiais ajudava a manter a unidade da fé. A Igreja buscava preservar a pureza da mensagem original de Jesus, que havia sido transmitida pelos apóstolos. A seleção de livros de origem apostólica garantia a autenticidade da doutrina. Era preciso saber quais livros podiam ser lidos em voz alta durante as celebrações da missa, garantindo que todas as comunidades católicas estivessem se baseando nos mesmos textos sagrados. Para escolher os livros, a Igreja Católica se baseou em critérios rigorosos. Os principais foram apostolicidade. O livro precisava ter sido escrito por um dos apóstolos, como Mateus ou João, ou por um de seus companheiros diretos, como Marcos, companheiro de Pedro, ou Lucas, companheiro de Paulo. Ortodoxia. O conteúdo do livro deveria estar em perfeita harmonia com os ensinamentos já aceitos pela Igreja Católica sobre a divindade de Jesus, a Trindade e outros pontos da fé. Universalidade, catolicidade. Um livro só era considerado canônico se fosse amplamente aceito e lido nas principais comunidades católicas da época. A consolidação do cânon. A seleção final dos 27 livros que hoje compõem o Novo Testamento não aconteceu em um único evento. Foi um processo gradual de aceitação. No século II, muitos escritos, como os 4 evangelhos e as epístolas de Paulo, já eram universalmente aceitos. No entanto, foi apenas no final do século IV que o cânon foi formalmente fechado. Isso aconteceu em importantes concílios regionais da Igreja Católica, onde bispos e líderes da Igreja, reunidos para debater e deliberar, confirmaram a lista de livros que já vinha sendo utilizada por muitas comunidades. Um dos momentos mais decisivos foi a carta escrita por Santo Atanásio de Alexandria, em 367 d.C., onde ele listou os 27 livros que compõem o Novo Testamento exatamente como o conhecemos. Essa lista de Atanásio foi confirmada pelos membros da Igreja Católica em concílios posteriores, como o Sínodo de Hipona, 393 d.C., e o Concílio de Cartago, 397 d.C. Esses eventos marcam a formalização do cânon e o encerramento do debate sobre quais livros eram considerados a palavra de Deus para os cristãos. O processo demonstra como a autoridade e o discernimento da Igreja Católica foram fundamentais para reunir e preservar as Escrituras que hoje formam o Novo Testamento.